Hoje nós estamos aqui no consultório da psicóloga Ilana Battesini e vamos discutir, bater um papo sobre um tema muito relevante social, familiar e humano, que é o abandono afetivo e que tem uma implicação direta no registro civil em face de que recentemente, nós observamos uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que concedeu a desfiliação de paternidade, ou seja, a desconstituição da paternidade num registro de nascimento. E esse tema, então, tem me chamado muita atenção e eu quero hoje conversar aqui com a Ilana, que é psicóloga clínica, tem uma vasta atuação nesta área humana, para abordar esse assunto, levando um pouco de conhecimento às pessoas que nos acompanham. Porque é muito recorrente no balcão do Registro Civil o questionamento: eu posso retirar o nome do meu pai no registro de nascimento? Esta é uma pergunta que nós recebemos com bastante frequência. E por isso nós estamos aqui para conversar com a Ilana. Seja bem-vinda, Ilana. Bom, conversar sobre esse tema é algo de extrema importância, porque quando se fala em desfiliação, quando se fala em retirada, se fala em exclusão. E é importante poder falar sobre isso, porque precisamos questionar o que leva um indivíduo a chegar ao ponto de se incomodar por conter no seu registro o nome de uma pessoa que sequer faz parte da sua vida. Exato. O que significa a figura do pai na vida diária do indivíduo? A figura dos pais, tanto de pai como mãe, é fundamental no desenvolvimento do ser humano. É dentro de casa, é no lar, é na residência que o indivíduo começa os primeiros movimentos de apreensão de saberes a partir do seu nascimento. Então, a presença diária de pai e mãe na sua vida é uma referência total e absoluta para a criação de vínculos, para a descoberta das interações entre os indivíduos e para fortalecimento de toda a estrutura que no decorrer da vida vai formar a sua personalidade. Você falou, Ilana, ali que qual será o motivo realmente que leva o indivíduo a buscar esta exclusão de paternidade, esta retirada do nome do pai do seu registro de nascimento. O que realmente move, qual o sentimento que leva essa pessoa a fazer, a se movimentar neste sentido? Você já falou que a importância de criar vínculos, a importância da presença, tanto do pai quanto da mãe, mas nós queremos abordar mais especificamente o pai, a paternidade, porque nós vimos muito isso no registro civil. Bom, a criação de vínculo, ela acontece pela convivência. Não se cria vínculo aonde não tem convivência, não tem rotina, não tem cotidiano, não tem dia a dia. A ausência da figura paterna na vida de um indivíduo, ela impossibilita totalmente a criação de vínculos. Não existe, não é uma quebra de vínculo, é uma ausência de vínculo. E para que uma pessoa chegue a ponto de passar por esse incômodo de ter o nome do pai no seu registro, tem que ter um acúmulo grande de sentimentos muito negativos, de revolta, de raiva, de sofrimento, de tristeza, de abandono, de culpa, porque muitas vezes a criança ou o adolescente se questiona o que pode ter acontecido para que o pai simplesmente tenha sumido da vida. Muitas vezes o indivíduo se desenvolve, ele cresce, ele amadurece acreditando que ele é o responsável por esse abandono.
E a ideia de excluir o nome, de não aparecer mais esse nome no registro, é como se amenizasse um pouco o sofrimento desse abandono. O sofrimento e, consequentemente, o sentimento de culpa, né? E na questão do pai, quando se vê que ele foi excluído da paternidade, teríamos como também fazer uma avaliação, qual será o sentimento desse pai que foi retirado do registro de nascimento? Talvez, Joana, esse pai não fique nem sabendo. Porque no momento em que o pai abandona um filho a ponto de não fazer parte da sua vida, ele não desenvolve sentimentos de afeto. Existe uma diferença grande entre o sentimento materno e paterno, porque no momento em que a mulher se descobre grávida, ela já inicia a formação de um vínculo com o indivíduo dentro do ventre. Eles compartilham o mesmo corpo, a mesma alimentação, a mesma respiração, os mesmos movimentos. Um pai, na verdade, ele começa de fato a se sentir pai, mesmo aquele que participa de todo o processo da gestação, ele começa a se sentir pai a partir do nascimento do filho. Quando ele pega o bebê no colo, quando ele começa a conhecer aquele serzinho que chegou ao mundo. Quando um pai abandona um filho desde muito cedo, ele não acompanha nada desse desenvolvimento. E por mais difícil que às vezes seja de entender, ele não desenvolve sentimentos. Nesta condição de um abandono total, talvez o pai não fique nem sabendo que ele foi excluído. E ficando sabendo, ele provavelmente não se importará nem um pouco, porque não foi uma relação, não foi desenvolvida uma relação que impactou de forma alguma na vida dele. Mas para o filho realmente traz um sentimento, depois de ver excluído do seu registro, traz um sentimento como se fosse uma punição a esse pai, um sentimento de vingança por o pai não ter sido presente na vida desta pessoa que chegou ao registro para fazer essa retirada. Claro que nós sabemos que esse procedimento ele não inicia no registro civil, ele é um processo judicial, mas que vai desaguar no cartório, porque depois de julgado esse processo, é expedido um mandado que vem para o registro civil e é retirado, excluído do registro de nascimento deste filho aquela paternidade. Não é o sobrenome retirado, é excluído o nome do pai por inteiro e, consequentemente, dos avós paternos. Rompem-se os vínculos por completo em relação àquela paternidade. Na verdade, rompe-se vínculos que afetivamente não existem, não existiram, não fizeram parte. É natural, ou é comum, na verdade, não é natural nós percebermos a ausência, muitas vezes, de uma figura paterna na vida de um filho em absoluto, mas que os avós paternos, de uma certa forma, tentam fazer uma substituição a esse papel que não está acontecendo no cotidiano. Um indivíduo criado num ambiente assim, dificilmente ele vai querer a exclusão da paternidade no registro, porque ele vai ter o apoio, o suporte de figuras da família paterna que vão se fazer presentes na vida dele. Quando chega ao ponto de querer a exclusão de fato da paternidade, não existe vínculo afetivo nenhum. E sim, para chegar a esse ponto, tem que ser um sentimento intenso a ponto do indivíduo acreditar ou pensar que fazer esse movimento todo, que necessita inclusive da via judicial, é como se fosse amenizar aquele sofrimento, aquela lacuna, aquele espaço, buraco que ficou dentro, e ao mesmo tempo uma atitude concreta em relação à figura daquele pai que não se fez presente na vida. Então pode ser sim um sentimento de vingança, mas que certamente não vai abrandar o impacto da ausência
da figura no decorrer da vida. E você, como psicóloga, que atua muito nessas questões relacionadas à família, teria uma sugestão para que essas pessoas que têm essa dificuldade, que vivem esse problema da falta da presença do pai e que ainda não vão chegar ao extremo, porque eu vejo isso uma situação extrema, quando você chega ao ponto de buscar judicialmente essa exclusão, é algo que realmente transbordou. Mas essas pessoas que não vão fazer isso, elas vão continuar com o seu registro de nascimento, tendo o nome do pai, embora não presente na vida deles, mas elas querem se sentir mais confortáveis. Existe uma forma, assim, das pessoas conviverem com essa situação? O processo terapêutico, quando nós falamos em terapia, em processo terapêutico, nós falamos exatamente sobre o fato da pessoa conseguir estabelecer uma relação consigo mesma, se conhecendo e reconhecendo a raiz do seu funcionamento, das suas atitudes, dos seus comportamentos. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que têm pai e mãe na certidão, carregam uma certidão, um nome a vida toda, mas que durante toda a vida se sentem órfãos de pais vivos. A figura de um pai não presente no decorrer da vida tem que se juntar a muitas outras questões para que o indivíduo precise ou tente fazer esse movimento de exclusão. Então, eu entendo que a tua pergunta foi no sentido de, sim, as pessoas que têm esta ausência na vida, o que elas podem fazer para conviver bem com isso? Primeiro é aceitar e entender que é algo que depende, que independe totalmente da pessoa delas. É o não pessoalizar, é não achar que é com ela, que é pela pessoa que ela é, que aquele pai teve tal atitude ou tal comportamento. Depois conseguir olhar para o que essa pessoa, no decorrer da vida, com a ausência total da figura desse pai, conseguiu fazer por si. E começar a potencializar ou a materializar mais as suas buscas pautadas naquilo que a pessoa se sente e se reconhece. Independente da figura de um pai na minha vida, eu me tornei uma pessoa convicta de valores, eu me tornei uma pessoa honesta, eu fiz boas escolhas, eu consigo trabalhar em algo que eu me reconheço, que eu gosto, que eu busco, eu tenho um bom vínculo com as pessoas no meu entorno afetivo e social, eu tenho intento ou eu consegui formar o meu núcleo familiar baseado em vínculos afetivos. Quando a pessoa começa ou consegue olhar para tudo isso à sua volta e entender que, independente de toda a falta e todo o sofrimento que aquela presença tenha causado na sua vida, ela ainda assim conseguiu fazer coisas muito boas, é quando ela consegue administrar essa ausência. E aí não importa se o nome está lá ou se não está lá, porque o que importa de fato para ela é o que ela conseguiu construir na vida, apesar de, mesmo com a ausência. É uma situação, assim, bastante delicada, mas as pessoas têm que continuar as suas vidas, serem pessoas que buscam a socialização, buscam outros vínculos que tragam felicidade, que tragam inclusão e possa haver esta superação na pessoa dela, enfim, com outros vínculos que se formam. O órfão de pai vivo, órfão do abandono afetivo, ele precisa entender que mesmo sem a presença do pai, ele chegou até aquele momento da vida dele. Ele tem que poder olhar para o momento aonde ele chegou. O processo terapêutico, a busca da terapia, é uma das vias utilizadas pelas pessoas em busca do alívio do sofrimento psíquico, do sofrimento emocional.
O que que se faz num processo terapêutico? Se aprende, se descobre a entender de fato o impacto que esse abandono aconteceu na vida e o que que se pode fazer apesar de. Porque mesmo com a ausência dessa pessoa, o indivíduo chegou até o momento que chegou. Então, nós temos sempre que pontuar que, partindo do princípio que passado não se refaz, não dá para voltar lá e fazer de novo, o passado não tem que ser um lugar para a pessoa fixar residência, para ficar morando lá. O passado tem que ser um lugar que tu visita para olhar as coisas boas que aconteceram. E o foco do indivíduo para viver bem, de maneira geral, independente de qual sofrimento ele se refira, é conseguir olhar para o seu aqui e agora. Então, como falávamos em outro momento, temos muitos exemplos de pessoas que sofreram abandono familiar como um todo, ou que nem tiveram contato com a figura paterna e que formam lares, famílias, constituem famílias, onde se tornam genitores maravilhosos. Pais afetivos, mães afetivas, pessoas que conseguem de fato construir uma família com vínculos afetivos. O que pode abrandar esse sofrimento, que foi o teu questionamento, é olhar a possibilidade do que a pessoa pode fazer, independente do que tenha acontecido no seu desenvolvimento. Porque para ela chegar a compreender o sofrimento que isso traz, é porque essa pessoa tem muitos outros recursos emocionais que não seja ficar apegado ou fixado no seu sentimento de orfandade. Exato, a vida tem que seguir o seu rumo e não repetir essas situações lá na frente, né? Então, a importância da pessoa ter a consciência do que aconteceu, do que ocorre e superar. Eu gostaria, nesse momento, de fazer um agradecimento à Elana por ter participado deste quadro que trouxe esse tema tão relevante da paternidade, e a paternidade é afeto e não vínculos sanguíneos, biológicos. Pai, tem aquele velho jargão que pai é quem cria e não quem gera. Então, eu agradeço a participação da Ilana e tenho certeza que conseguimos levar um pouco de informação a todas as pessoas que nos acompanham. Fico grata pelo convite, acho que é um tema de extrema importância, porque o ser humano constrói os vínculos da sua vida a partir daquilo que ele vivencia desde o instante em que ele nasce. Então, entender que mesmo com ausências, mesmo com faltas, mesmo com dificuldades, se pode construir uma vida plena, uma vida feliz e uma vida satisfatória é muito importante. Então, poder abordar isso, poder discorrer um pouco a respeito disso para que as pessoas possam refletir, possam se compreender, é extremamente importante. Fico feliz e fico grata por ter participado desse momento.